Missão. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à apresentação das diretrizes estratégicas do CODESE para Manaus. Nós saudamos inicialmente a todos os candidatos presentes e o convite do CODESE foi para os candidatos Alberto Neto, que tem como vice Orsini Júnior, Alfredo Menezes, e o que tem como vice o delegado Costa e Silva, Alfredo Nascimento, que tem como vice Conceição Sampaio, Amazonino Mendes, que tem como vice Wilker Barreto, Chico Preto, que tem como vice Augusto César, Davi Almeida, que tem como vice Marcos Rota, Gilberto Vasconcelos, que tem como vice Maria Castro, José Ricardo, que tem como vice Marclise Siqueira, Marcelo Amil, que tem como vice Dora Brasil, Ricardo Nicolau, que tem como vice Jorge Lins, e Romero Reis, que tem como vice Eduardo Costa. O candidato Alfredo Menezes se faz representar pelo seu vice, delegado Costa e Silva. O candidato Gilberto Vasconcelos se faz representar pelo senhor Tarcísio Luiz. Nós, dando prosseguimento, nós gostaríamos de agradecer aos membros plenos do CODESE, a ABAV Amazonas, Associação Brasileira de Agências de Viagens, a Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, ACA, Associação Comercial do Amazonas, a DEME Amazonas, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário no Estado do Amazonas, a DEPOL Amazonas, Associação de Delegados de Polícia do Estado do Amazonas, a AGE, Associação de Jovens Empresários do Amazonas, KU-AM, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, CDLM, Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, CIAN, Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, CORECOM, Conselho Regional de Economia Amazonas, CRA, Conselho Regional de Administração, CRC Amazonas, Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, CREA Amazonas, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, CRECE Amazonas, Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Amazonas e Roraima, FAEA,
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas, FAS, Fundação Amazonas Sustentável, FIEAM, Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FEComércio Amazonas, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas, Gloman, Grande Loja Maçônica do Amazonas, OAB Amazonas, a Ordem dos Advogados do Brasil, Panamazônia, Associação Panamazônia, Sebrae Amazonas, Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, Sinduscom Amazonas, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas. Cumprimentamos da mesma forma os conselheiros e coordenadores participando via Zoom, ao público em geral assistindo pelas redes sociais, em especial, saudamos a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIEAM, representada pelo presidente Antônio Silva e o vice-presidente Nelson Azevedo, que, por outros compromissos, não puderam estar presentes, mas estarão nos seguindo de forma virtual todo o tempo. E, em nome do CODESE e de toda a diretoria e de todos os membros plenos, nós gostaríamos de agradecer penhoradamente a direção da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas pelo apoio estendido a este evento. Queremos também agradecer a toda a imprensa de Manaus, todas as mídias em geral, pela cobertura do evento, pois sempre se pontificaram a comunicar os eventos e iniciativas do CODESE Manaus. Ressaltamos que todos os 11 candidatos a prefeito de Manaus foram oficialmente convidados. Salientamos também que este evento cumpre as recomendações de segurança devido à pandemia Covid-19, sendo um evento restrito a convidados e com capacidade limitada. Eu gostaria de mencionar para vocês brevemente a nossa agenda que está se iniciando neste momento. Nós vamos abordar inicialmente a visão econômica de Manaus. A palavra será do vice-presidente do CODESE, senhor empresário Antônio Azevedo. Às 9h30, teremos a exposição institucional do CODESE e a apresentação das diretrizes estratégicas para Manaus, na palavra do presidente do CODESE, Euler Souza. Seguidamente, teremos a entrega das propostas aos candidatos a prefeito 2021-2024. Então, dar-se-á o encerramento deste evento. Neste momento, é minha satisfação de convidar o anfitrião desta casa, é minha a satisfação de convidar para a sua abordagem está aqui, o vice-presidente do CODESE Manaus, senhor Antônio Azevedo. Senhores, senhoras, bom dia. É uma satisfação recebê-los hoje numa festa, num evento da democracia. Um momento histórico para o CODESE e também para a cidade de Manaus, porque nós estamos inaugurando uma nova configuração de interlocução entre a sociedade civil organizada e governo, iniciando agora com os candidatos a prefeito de Manaus. Eu queria agradecer a presença de todos os candidatos que estão aqui fisicamente presentes nesse evento e também aqueles que estão presentes virtualmente, que é um evento misto. Dizer que o CODESE é
a materialização de um sonho, né? de uma tendência e de uma evolução natural da sociedade que, em termos de democracia, é muito nova. Nós estamos aprendendo a fazer a interlocução. E o CODESE, ele nasceu exatamente nessa evolução, em que a sociedade civil começa a se articular através das suas entidades representativas, hoje aqui representada, né, virtualmente, em função dos protocolos de segurança da casa. Agradecer o Antônio Silva, que está presente virtualmente, ele que limitou a nossa participação aqui a 50 pessoas, mas isso representa o cuidado e a responsabilidade que a casa tem, né, com relação a essa pandemia. Mas estamos aqui, nesse momento, para apresentar conjunto de trabalho ao longo de 2 anos e meio, né? Nós, inicialmente, pensamos em fazer um trabalho profissional e contratamos uma consultoria, mas, em função da pandemia, não demos continuidade e resolvemos, baseado na experiência, né, de pessoas ilustres, pessoas dedicadas, na figura de pessoas de peso, como o meu amigo Ulisses Tapajós, que está aqui também virtualmente participando, entusiasta, né, da cidade, preocupado com a situação. E a nossa situação hoje, nós estamos numa verdadeira encruzilhada. Nós recebemos, há um pouco mais de meio século, um modelo de desenvolvimento para a nossa cidade, para o nosso estado. E essa geração tem um compromisso agora de dar um encadeamento, de dar novas alternativas e novos direcionamentos para o futuro. Eu me sinto, como empresário, como cidadão dessa cidade, responsável também pelo futuro. Os nossos antepassados nos legaram aquilo que nos deu a chegarmos até aqui. Daqui para frente, nós temos que dar a nossa contribuição em termos de alternativas e de soluções. Então, eu vejo que a presença de 11 candidatos nesse pleito municipal representa um ato de amor pela cidade, um desprendimento que os senhores fazem em benefício da cidade, de deixar suas vidas, de se exporem, podendo estar confortavelmente na posição em que se encontram. Muitos empresários, muitos políticos já estabelecidos, que resolveram dar a sua contribuição. E nós, como cidadãos que moramos aqui, que investimos aqui e que temos compromisso com o futuro, temos que assumir essa responsabilidade. Então, eu gostaria de parabenizar todos os senhores. Eu sei que só um vai sair, o prefeito da cidade, mas esse debate, essa discussão, esse empenho, essa dedicação, esse desprendimento em benefício do coletivo é algo que tem que ser louvável, tem que ser parabenizado. Como eu disse, nós estamos num momento de inflexão do nosso modelo de desenvolvimento. Nós temos que defender o que nós já temos e nós temos que buscar outras alternativas. O modelo sofre ameaças permanentemente. Nós estamos hoje num momento crítico em que o governo federal, exaurido de recursos, vai buscar, né, reduzir as despesas, reduzir incentivos, buscar fontes novas de financiamento, numa situação em que nós
não podemos mais dar mais nenhuma contribuição. Nós temos o compromisso, né, de preservar o que está aí em termos de meio ambiente e, ao mesmo tempo, buscar alternativas. Então, é um grande desafio e vai ter que haver uma união em busca de soluções. Eu sempre digo que não tem salvador da pátria. O gestor dessa cidade, o próximo gestor, vai ter que ser um conector, um facilitador, um líder que possa concatenar todos os esforços. Nós temos visto surgirem iniciativas pontuais, até mesmo de fora da região, buscando soluções para nós. O nosso modelo de desenvolvimento não foi forjado aqui, ele veio de fora. Nós tivemos a sorte, no governo militar, de nos legar, né, esse modelo, que apesar, né, de ter um foco inicial, ele foi praticamente, durante 50 anos, o nosso principal motor econômico. Temos que preservar isso e buscar outras alternativas. Esse vai ser o grande desafio. Nós não temos uma liderança local que possa aglutinar todos os esforços que estão sendo feitos. E isso nós precisamos ter no próximo prefeito. Alguém que possa juntar tanto o poder federal, o poder estadual e municipal, e ouvir a sociedade civil organizada, que aqui está presente através das 24 entidades. Então, é um grande desafio. E nisso nós, CODESE, cuja proposta é apoiar iniciativas estruturantes, propor e sugerir ao poder público municipal alternativas e garantir que iniciativas começadas pelos governos tenham continuidade, porque o nosso maior custo é a descontinuidade de projetos estruturantes. E esse nós queremos apoiar. E queremos também sugerir, queremos participar através de sugestões, como foi concatenado nesse conjunto de propostas que vai ser apresentado pelo nosso presidente Euler, logo mais. São ideias, são iniciativas que começaram a ser forjadas dentro do CODESE. Nós, no CODESE, nos reunimos todas as semanas, pensando na cidade, pensando no futuro, pensando no desenvolvimento econômico. O CODESE, ele age através das câmaras técnicas, e nós temos apenas três metas estratégicas. A primeira dela é a mais importante, é cuidar do motor econômico, ter 2/3 do PIB vindo de atividades regionais, que não dependam de incentivo, que nós tenhamos competitividade, que não depende de governo. Segunda meta é posicionar Manaus entre as 10 melhores cidades para se viver, e a terceira entre as 20 melhores cidades para se investir. Apesar da Zona Franca, nós não estamos ainda no rol das 50 melhores para se investir. Infelizmente, Manaus ainda não é uma cidade aprazível para os investidores. E o número 1, o prefeito, ele deve ser aquele que induz, que convida os investidores, que facilita, que tira todos os atritos para que o investidor possa vir aqui e possa colocar o seu negócio e investir. Eu sou do varejo, e quando o meu vendedor não converte venda, a gente perde faturamento. Numa cidade em que o investidor vem aqui e não consegue falar com o prefeito, não consegue falar com o governador e vai embora, ele deixa de investir aqui milhões, e quem perde é a cidade, em termos de emprego, em termos de desenvolvimento. Então, nós queremos que o número 1 seja
aquele facilitador de investimento, aquele que saia do gabinete e vá atrás de empresas que possam investir na nossa região e que dê segurança para que eles possam fazer o seu investimento. Então, eu vejo que essa próxima gestão vai ser uma gestão desafiadora, vai ser uma oportunidade de virar uma página. Com certeza, o próximo gestor, ele tem que ter essa capacidade, primeiro, ter a humildade de fazer essa conexão com o poder estadual e o federal, porque ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos unir as forças e ser parte da solução e não parte do problema. Nós, no CODESE, queremos ser um facilitador, ser aquela entidade que une as pontas, que facilita o desenvolvimento, que facilita a interlocução. Nós não temos a solução para Manaus, assim como eu acredito que nenhum dos senhores tem. A solução está em nós termos a humildade de ouvir, né, a todos, e nisso tomar as melhores decisões. Então, senhores, obrigado pela presença. Logo em seguida, o nosso presidente vai fazer um detalhamento do trabalho que nós fizemos. Foram 2 meses de trabalho, refletindo acerca da cidade, refletindo acerca de tudo aquilo que nós fizemos. O CODESE é uma instituição relativamente nova. Nós temos 2 anos e meio, e ela nasceu exatamente com esse sonho, um sonho de contribuir, um sonho de ajudar. Nós não estamos aqui para exigir, mas nós estamos aqui para facilitar e ser, né, aquela entidade que pode colaborar com o poder público. Muito obrigado. Eu gostaria de mencionar, antes de passar a palavra para a manifestação do presidente do CODESE, informar a todos os candidatos que a palavra será cedida a cada um por exatamente 5 minutos. Logo depois da manifestação do presidente, nós teremos, então, abriremos essa janela de oportunidade para que os candidatos se manifestem. Eu convido para realizar a exposição institucional do CODESE e também a apresentação das diretrizes estratégicas para Manaus, o presidente do CODESE, senhor Euler Souza. Muito bom dia às pessoas, né, que estão aqui. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os envolvidos nesse desafio aí que nós temos, né, esse tempo que nós temos vivido, um tempo de crise, tempo de pandemia, tem todo esse protocolo que nós temos que seguir, mas estamos felizes porque também com a tecnologia nós podemos dar oportunidade para as pessoas que estão em casa assistir. Então, eu quero brevemente aqui saudar os nossos membros plenos da plenária do CODESE, na figura do presidente Antônio Silva, que cedeu aqui a casa, né? Foi também o local onde o CODESE foi lançado inicialmente, há pouco mais de 2 anos atrás. Eu fico muito feliz também pelas palavras, né, que o nosso vice-presidente Antônio Azevedo compartilhou aqui, palavras que nos motivam a seguir, e a gente quer compartilhar um pouquinho mais, né, sobre o que o CODESE vem fazendo, o que é o CODESE, porque tem muita gente que ainda tem dúvidas, que não conhece. Quero saudar aos candidatos que estão nessa corrida, né? Realmente é um ato de bravura, um ato de doação pela cidade, né, buscando se debruçar aí sobre os desafios que existem, sobre as oportunidades,
e a gente está aqui justamente para colaborar, né, com essa corrida e com essa oportunidade que a gente tem de melhorar a nossa cidade. Também quero saudar aqui os nossos membros, né, do conselho, das câmaras, na figura aqui do Frank e do Raul, que também têm contribuído muito com esse trabalho, que se debruçaram, que deram ideias para a gente chegar até aqui. Então, sem mais delongas aqui, eu vou iniciar uma breve apresentação sobre o que é o CODESE. O CODESE tem esse significado aí, tá? É longo, né? Mas é um Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico para a cidade de Manaus. E aí, eu vou recuperar aqui um pouco da história, né? De como que surgiu o CODESE. Vou colocar aqui meu celular para eu controlar meu tempo. Tem também aqui algumas dicas. Isso começou em 1997, tá? No Brasil, a sociedade organizada se movimentando. Então, em 97, Maringá foi a primeira cidade que lançou o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, e, ao mesmo tempo, lançou um fundo que permitisse que esse conselho tivesse recursos para executar as ações que ele precisaria executar. Então, a gente tem aqui alguns princípios, né? É uma associação de direito privado. Aqui em Manaus, foi um trabalho que começou aí ao longo, não foi 2 anos e meio atrás, foi um pouco antes, né? Uma série de pessoas preocupadas com o futuro da cidade, soube sobre isso, e, na verdade, isso se tornou um programa no Brasil, que é chamado de O Futuro da Minha Cidade. Então, foi trabalhado dessa forma, e a gente está aqui fazendo, né, a nossa parte. Não existe uma fórmula mágica de CODESE. A gente conversa muito com os CODESES que estão pelo Brasil, e a gente tem sido visto como uma referência, inclusive, por alguns deles. Felizmente, a gente tem conseguido fazer boas entregas, né? E hoje a gente está fazendo aqui mais uma entrega como cidadãos, né, como voluntários que somos para a nossa cidade. Então, nós temos na estrutura entidades representantes e representativas, né, de vários segmentos, como vocês já viram que foram citadas aqui na abertura do evento. E nós buscamos soluções para o futuro da cidade. Nossa característica como CODESE é ter uma participação voluntária, visão de futuro e de planejamento, o suporte técnico profissional. A nossa diretora técnica é a única pessoa aqui que é realmente contratada, né? Eu como presidente, Antônio Azevedo como vice-presidente, conselheiros, coordenadores de câmaras técnicas, todos somos voluntários. Nós estamos doando aqui o nosso tempo, né, o nosso bem mais precioso, para melhorar a nossa cidade, para buscar contribuir com a melhoria da nossa cidade. E a Andréa, ela é uma profissional que trabalhou nas Olimpíadas, para vocês terem uma ideia, tá? Então, uma pessoa altamente capacitada, né, nessa questão aqui do suporte técnico profissional. Nós também temos o princípio de ter uma representatividade política apartidária, ou seja, nós estamos aqui, né, como sociedade organizada, dando a nossa contribuição, mas sem vínculo partidário. E o foco principal é no desenvolvimento econômico e representando a sociedade, ou seja, tem também aí o desenvolvimento social, né, o desenvolvimento urbano, tá? Então, eu já contei um pouquinho aqui da história, né, do CODEM. Já são mais de 20 anos. Maringá hoje colhe os frutos disso, porque é uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Quem teve já a oportunidade de conhecer sabe que é uma cidade muito bem organizada, uma cidade que consegue atrair investimentos, né? É um polo de medicina forte no Brasil. E tem várias outras fortalezas econômicas também, mas isso não foi por acaso.
E isso foi por conta de todo o trabalho que foi feito. Aqui não está funcionando, funcionou. Então, o nosso objetivo, né, é bem simples, e ao mesmo tempo muito assim, desafiador. É mobilizar a sociedade organizada para desenvolver e manter um plano estratégico para a cidade de Manaus com horizonte até 2038. Então, hoje a gente apresenta parte disso, né, que são as diretrizes estratégicas que nós queremos lançar aqui oficialmente, entregar, né, nas mãos dos senhores como candidatos que vão poder, né, futuramente, um só vai sair vencedor, mas todos já contribuem com a cidade, vão poder aplicar, né, isso que a gente está sugerindo, porque isso é um anseio coletivo, não são anseios próprios nossos, né, mas é da coletividade. E como missão, nós queremos promover o bem da cidade de Manaus, gerando emprego, renda e bem-estar, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Essa aí é a nossa missão. Não sei para onde apontar aqui. Agora passou. Rapidamente passando aqui, né, o nosso vice-presidente já comentou sobre as metas estratégicas, que nós costumamos falar internamente 2/3, 10/20, que é o nosso guia. A gente quer muito que Manaus tenha outras matrizes econômicas. A gente sabe que o nosso modelo Zona Franca sempre esteve em risco e a gente tem agora uma oportunidade para buscar outras potencialidades. E são muitas, né? Nós conseguimos mapear aqui algumas que nós vamos apresentar nas diretrizes. E que a gente esteja entre as 10 melhores cidades para se viver no Brasil. Quando nós começamos, 2018, saiu um estudo, tá, publicado pela Exame, e nós estávamos lá na posição de número 78. Agora imagina, Manaus é uma cidade que está entre as 7 maiores do Brasil. Manaus é uma metrópole, né? Tem uma pujança econômica muito grande, e isso não fica compatível, né? A gente está ali na posição de número 78. Então, a gente precisa trabalhar para que realmente fique entre as 10 melhores cidades para se viver no Brasil. E que a gente esteja entre as 20 melhores cidades para se investir. Nosso vice-presidente também citou aqui que a gente não estava nem entre as 50. Na verdade, num guia de 100, a gente não está nem entre as 100. Isso eu considero uma vergonha, né? Porque a gente sabe que Manaus é uma cidade que tem muito recurso circulando, mas a gente não tem tido êxito em atrair, em ser atrativo, né? Baseado aqui, lógico, em uma metodologia, a gente chega a essa constatação, né? Que, infelizmente, Manaus não é uma cidade atrativa para investidores. E a gente sabe que para a cidade se desenvolver, ela precisa de recursos. André, para onde que eu aponto aqui? Que eu, às vezes, aperto aqui, ele não responde logo. Essa daqui é a estrutura do CODESE. A gente tem uma plenária, que a gente chama o nosso órgão máximo, né, que é onde são tomadas as decisões. Inclusive, essas diretrizes que a gente está apresentando aqui foram referendadas pela plenária, por todos os membros, que representam aí a sociedade. Como vocês viram, né, nós temos conselhos, temos aqui a Federação das Indústrias, Centro das Indústrias, são várias entidades muito representativas, a Abrazel, né, a BAV, que agora estão sofrendo bastante com a questão da pandemia, mas nós estamos aí juntos buscando soluções. Nós, como CODESE, durante a época aí, o ápice da pandemia, nós nos reunimos, discutimos, e decidimos fazer uma carta para o governador, pedindo que a economia fosse reaberta, tomando as devidas precauções, e na época a gente foi atendido, né? O nosso pedido não significa que foi só por conta do nosso pedido, mas é a nossa contribuição, até para ajudar, né, o gestor público ali numa tomada de decisão muito sensível.
Então, a plenária são os membros, são 24 entidades. Nós temos um conselho fiscal, que eu vou mostrar aqui quem são as pessoas que compõem, um conselho deliberativo, uma diretoria executiva e câmaras técnicas. É uma estrutura muito enxuta e que a gente tem uma responsabilidade de fazer muita coisa. Então, aqui são os membros da plenária, são várias entidades, são 24, tá? E nós agradecemos aqui, aqui nesse outro lado, nesse painel, vocês veem alguns presidentes aqui de algumas dessas entidades que estão participando conosco. Temos também ali a participação de membros do Conselho Fiscal, membro do Conselho Deliberativo. O passador aqui não está me ajudando muito. No Conselho Fiscal, nós temos aí a figura do CRC, Corecon e a ADEPOL, tá? São nossos membros do Conselho Fiscal, que têm feito um trabalho espetacular, contribuindo conosco. Vou passar aqui. Eu acho que, não sei se é a pilha que está fraca, mas o passador não está me ajudando muito aqui, André. O computador é esse aí? Ah, está lá dentro. Eu prefiro que você passe, porque não acho que está muito longe. Tá. Então, aqui no nosso Conselho Deliberativo, nós temos pessoas ilustres que todos vocês devem conhecer, tá? Aqui conosco nós temos o Frank participando, o Raul, o Ulisses que está ali, eu vi o Marcelo também, não sei se a professora Gorete também está, que ela está com problema de saúde no momento, se cuidando aí em relação à pandemia. Pode passar, André. Essa aí é a diretoria executiva, né? Eu estou como presidente agora, o vice-presidente Antônio Azevedo e a nossa diretora executiva, Andréa. Nas câmaras técnicas, nós temos segmentos econômicos relevantes, atração de investimentos e ambiente de negócio, que era coordenada pelo nosso saudoso amigo Stanley Braga, que infelizmente foi acometido de Covid e faleceu, né, assim, de uma forma muito rápida, que todos nós ficamos muito surpresos, né, e ao mesmo tempo pesarosos, né, com a partida repentina dele. Temos aí, agora então, substituindo o Stanley, o Vicente Schettini, que já vinha fazendo trabalho coletivo ali junto com o Stanley, tanto na Câmara Técnica de Atração de Investimentos, quanto também no Comitê Cidadão, que é uma instituição parceira com a qual a gente tem uma campanha. A Câmara de Tecnologia e Inovação, Educação, Planejamento Urbano, Indústria 4.0, são pessoas aí do mais alto calibre nessas áreas. Pode passar, André. E aqui um histórico rápido, né? Em outubro de 2016 foi o primeiro contato aí de Manaus com o futuro da minha cidade. Tem uma pessoa que vem divulgando isso no Brasil, que é o Silvio Barros, trabalhou aqui em Manaus, tentou fazer isso aqui há anos atrás, mas como ele não conseguiu, ele voltou para a terra dele, que é o Paraná, e fez lá. Pode passar, André. E agora a gente está, né, nessa retomada aí, o Silvio ajudou muito no começo, mas agora está conosco. Então, essas aqui são algumas entregas, tá? Algumas realizações que o CODESE já fez. Um plano de cidade que a gente tem desenhado pela nossa Câmara Técnica lá de Planejamento Urbano, ciclo de painéis educacionais focando em áreas específicas, a campanha Manaus Mais Humana, que nós temos aí um objetivo de arrecadar 10 mil cestas, recursos para comprar 10 mil cestas de alimentos e produtos de higiene pessoal. Já conseguimos chegar próximo de 6 mil e distribuir com instituições parceiras, né, como igrejas, associações. E isso aí realmente foi um trabalho importante que a gente fez, mas não é o nosso foco principal. Tanto é que nós mapeamos as pessoas que estariam recebendo essa ajuda, e tem uma outra fase desse programa, dessa campanha, que é justamente de capacitação. Se essas pessoas perderam renda por conta da pandemia, nós queremos que elas retornem ao mercado de trabalho e que elas tenham capacidade de produzir ali a sua riqueza, né, a sua manutenção diária.
organizamos 2 feiras do Polo Digital de Manaus e lançamos o Polo Digital de Manaus. Nós ficamos muito felizes aí com a última estudo que foi apresentado pela ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, e nós ficamos em 5º lugar no Brasil como polo de tecnologia. Nós ficamos atrás de Santa Catarina, por exemplo, que tem sido uma referência, né, com faturamento lá de 17,7 bilhões, e o nosso faturamento foi de 16 bilhões. E a gente entende, como Codese, que a gente pode ser o 2º do Brasil. Primeiro é difícil, porque primeiro é São Paulo, com mais de 100 bilhões, mas o 2º é o Paraná, com 21 bilhões. Então, a gente não tem uma distância muito grande, e está sendo feito todo um trabalho de conexão de startups, de institutos, de empresas do polo industrial, empresas do setor de varejo e de muitos outros. As empresas de varejo estão passando uma transformação radical, né? Porque não dá mais para trabalhar o varejo como era há 20 anos atrás, 50 anos atrás, ou até mesmo 5 anos atrás, porque o seu concorrente você não vê hoje, né? Pode ser que tenha uma empresa lá na China, uma empresa na Rússia, uma empresa em Israel vendendo aqui para os cidadãos de Manaus, e os varejistas têm que ficar muito atentos para isso, e tem que estar nessa era digital, né? Na transformação digital. Então, o Polo Digital é isso, é uma das matrizes que a gente tem trabalhado aqui. Também um termo de cooperação com a Universidade do Estado do Amazonas, nós temos muitas coisas em comum para resolver. Fizemos um termo de cooperação com a Implurb e um instituto que chama CREATOS. Aí, já na linha do Polo Digital de Manaus, a Implurb não tem um sistema informatizado, e para acelerar o processo, foi estudada essa possibilidade. Nós estamos aí com esse projeto em andamento, né, ainda na fase de captação de recursos, de desenho. Também um outro projeto que nós temos é um termo de cooperação com o IPDEC e com a UFAM, que é justamente fazer uma plataforma digital para o Codese de Manaus e para os Codeses do Brasil, porque isso não existe ainda, inclusive com uma interface com o cidadão, porque pode ser que tenham pessoas que queiram contribuir. Eu gostei da filosofia do Codese, eu quero contribuir, e isso a gente já ouviu em relatos de pessoas que já presidiram Codeses aí em outras regiões, que já estiveram conosco, que falaram assim: olha, quando o taxista busca as pessoas, ele fala que ele faz parte do Codese, que ele é um voluntário do Codese. Então, as pessoas falam do Codese com muito carinho e estão mostrando ali a contribuição que elas têm. Então, a gente quer muito avançar com esse projeto. André, pode passar. Também fizemos, junto com a Fundação Dom Cabral e a OBS, o mapa estratégico do Codese, para a gente ter realmente uma gestão muito profissional. Estamos aí com uma consultoria para ser contratada, para fazer um plano de desenvolvimento econômico, não só para Manaus, mas para o Amazonas, porque isso a gente conseguiu caminhar junto com o nosso amigo Jório Veiga, que está como secretário de Desenvolvimento Econômico. Nós cotamos com várias consultorias, uma delas, que é a McKinsey, que é uma grande consultoria de renome internacional, fez uma proposta muito interessante. Nós conseguimos quase a metade do valor. O valor não é o segredo, é $1.200.000, mas não é simplesmente para fazer um trabalho, eu acho, ou o caminho é esse, é para ajudar a gente a construir. Se é para fazer um BRT, a McKinsey teria aí o trabalho de ir junto com a gente, convencer pessoas, investidores a investir, a fazer um BRT aqui, e por aí vai, né? Então, a gente conseguiu $500 mil com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e estamos em busca dos outros $700 mil, que ainda não conseguimos, mas temos a expectativa de conseguir em breve. Também participamos do Comitê de Desburocratização da Prefeitura e promovemos alguns encontros do ecossistema de inovação em parceria com a Suframa. Pode passar, André. Essa aí é uma foto da Feira do Polo Digital de Manaus. Quem não teve oportunidade de ir,
vai se surpreender quando for. A primeira edição nós tivemos mais de 10 mil participantes, e se a gente comparar com grandes eventos no Brasil, o Case, que é um evento voltado para startups, aí nós tínhamos mais de 50 startups de Manaus. O Case reuniu 10 mil pessoas, a gente chegou a próximo de 14 mil. Teve um momento lá que a gente perdeu até as contas, porque estava muito lotado, então a gente teve que liberar as pessoas e não deu para contar direito. Na segunda edição, a gente já teve um público de 22 mil pessoas. Este ano nós não pudemos fazer por conta da pandemia, mas temos a expectativa de realizar novamente no ano que vem. André, pode passar. Aqui são algumas fotos apenas, né, de atividades também do CODESE, pode passar. Então agora eu vou deixar vocês assistirem um vídeo aqui muito curto, muito breve, e logo na sequência a gente vai partir aqui para as diretrizes, e depois a gente está ansioso para ouvir, né, os candidatos. Cada um vai ter direito a falar por 5 minutos, que serão controlados aqui pelo nosso Humberto Amorim, tá, de forma democrática. Pode passar, André. Você acha que a atividade econômica na cidade está numa tendência de crescimento? E a mobilidade urbana? Como será daqui a 20 anos? Estamos prontos pelo desafio da próxima década? O CODESE reúne representantes de diversos setores da sociedade para discutir as soluções que queremos para Manaus. Vamos discutir o futuro. Esse é o nosso presente. CODESE, o futuro passa por aqui. Então agora, nós vamos entrar aqui nas diretrizes, e eu queria só fazer um preâmbulo rápido aqui, que Manaus, eu estava vendo as últimas notícias, né, teve um crescimento de 25% de 2009 a 2019, crescimento populacional, ou seja, uma cidade que cresceu muito, né, uma das cidades que mais cresce no Brasil. Como eu já falei, ela está entre as 7 maiores cidades do Brasil, e que, recentemente, mesmo depois do período da pandemia, a gente teve o maior índice de crescimento industrial do país. Então, nós reunimos aqui muitas características para conseguirmos realmente despontar, né, como uma das melhores cidades do Brasil. E nós precisamos nos planejar para isso. Eu queria só rapidamente trazer um exemplo aqui. Eu participo também, né, como cônsul honorário da Coreia do Sul, e passei uma boa parte da minha vida vivendo na Ásia, e agora eu tento compartilhar, né, essas experiências que eu aprendi lá. E a Coreia, em 1970, era um país com um PIB per capita de $300, tá? E hoje é um país que tem um PIB per capita superior a $30 mil. Só efeito de comparação, na época, em 1970, o Japão tinha um PIB per capita de $2 mil. Os Estados Unidos tinham um PIB per capita de $5 mil. E hoje, se você olhar para a Coreia do Sul, né, você compara com os Estados Unidos, não fica nada a desejar, tá? E tem uma economia muito forte, né, e uma economia global. E essa é uma visão particular minha. Eu entendo que aqui não tem espaço para a gente querer desenvolver a economia somente voltada para a nossa realidade. A gente tem que ser um fornecedor de tecnologia, fornecedor de serviços, fornecedor de bens para o mundo, né? E, lógico, de uma forma sustentável, de uma forma consciente, como a gente já vem fazendo até aqui, né? Disse que nossa floresta tem 97% aí preservada. Então, a gente não vai mudar isso, a gente só quer agregar mais valor, entregar mais e ter uma melhor condição de distribuição de riqueza, né? Acabar com esse problema de desigualdade social, que é um problema não só do Brasil, mas da América Latina como um todo. André, pode passar, por favor? Então, agora, a gente vai apresentar aqui as diretrizes que são baseadas nos 2/3, 10/20, né, que a gente falou.
Então, a gente vai ter eixos estratégicos. O primeiro eixo é de crescimento econômico. Eu vou só antecipar rapidamente. O segundo eixo é de desenvolvimento urbano e social. E o terceiro eixo de ambiente de negócio. Então, nesse primeiro eixo de crescimento econômico, nós temos 7 propostas. No segundo, nós temos 15. E no terceiro, nós temos 7. Vocês veem que é muito sucinto, mas, ao mesmo tempo, muito profundo, tá? Eu vou, então, apresentar aqui quais são, e depois os senhores candidatos vão receber esse livrinho aqui que contém, tá? Todas essas propostas. Então, a primeira, criar um polo de turismo de âmbito global, financiado por recursos de investidores e suportado por 3 parques temáticos implantados na região metropolitana de Manaus, por redes hoteleiras de categoria mundial e rotas aéreas diretas dos principais mercados mundiais para Manaus, tornando este segmento uma das matrizes econômicas locais. Nós estamos no coração da floresta amazônica e temos que ser referência no turismo. Todo mundo, né, sonha em conhecer a floresta amazônica, mas nós precisamos dar as condições para que isso aconteça. Nós precisamos organizar aqui a nossa casa, né, receber bem, para que as pessoas falem bem e voltem. E tenham informação, porque muita gente quer vir aqui, mas não vem por falta de informação, infelizmente. Incentivar o empreendedorismo, segundo, né, incentivar o empreendedorismo de atividades vocacionadas para a floresta, e transformando Manaus na capital da floresta amazônica. É outra área, né? Nós temos aqui inúmeras espécies, uma floresta com uma biodiversidade riquíssima, mas não conseguimos agregar valor nos produtos que nós temos encontrado, desenvolvido aqui. Nós precisamos que isso aconteça, precisamos ter empresas como uma Natura, como um Boticário, né, aqui sendo desenvolvidas localmente, que cresçam e que se espalhem pelo mundo. Dar continuidade e ampliar as ações de empreendedorismo e economia criativa solidária, também, que é uma outra área que tem se desenvolvido aqui. Muitas pessoas, muitas famílias vivem disso e a gente precisa continuar, né, esse trabalho. O quarto, implantar o Comitê de Economia Digital para a conexão entre demandas das 20 maiores empresas de tecnologia do mundo e empresas locais geradoras de tecnologia, no conceito aí de inovação aberta. O mundo, hoje, não precisa mais, as empresas não precisam se debruçar sobre os problemas sozinhas, elas compartilham isso e encontram soluções que vêm do mundo inteiro. E atração e retenção de empresas voltadas para a economia digital, que é a questão do polo digital. Nós queremos nos conectar, nós precisamos ter essa conexão com o mundo. Andréa, pode passar. O quinto, dar mais dinâmica às atuais atividades do PIM, Polo Industrial de Manaus, promovendo junto com a terceira, uma proposta, né, com a terceira feira do Polo Digital, a primeira feira da Indústria 4.0, que será um evento de aproximação das empresas com esse tema. Nós identificamos, como CODESE, que o polo industrial é muito forte, mas muitas vezes ele está distante da realidade da cidade. Nós precisamos ter uma conexão maior aí. E isso é uma proposta, né, que poderia fazer com que esse tipo de conexão, esse tipo de interlocução aconteça. A sexta, apoiar intensivamente a gestão municipal do crescimento do Polo Digital de Manaus para se tornar uma nova matriz econômica, com o desenvolvimento de modernas tecnologias que trarão o desenvolvimento profissional da cidade. Aqui em Manaus, nós temos profissionais de altíssimo nível nessa área. E, inclusive, é difícil Manaus conseguir reter alguns deles, fazer a retenção, porque a Apple contrata, a Dell contrata, Google contrata, e as empresas aqui têm dificuldade de manter aqueles que são os melhores. Então,
a gente precisa, né, encontrar formas de reter esses talentos aqui e fazer com que eles tenham mais oportunidade para desenvolver o que eles fazem de melhor. O 7º, incentivar e capacitar comunidades produtoras do setor primário no entorno da cidade para minimizar a dependência de outros estados. Catalogar nossas potencialidades, inclusive de pescado, e oportunidades de negócio para divulgação e atração de investimentos. Nós estivemos conversando com alguns empresários e no ramo de supermercados, por exemplo, tambaqui é importado. E a gente tem os maiores rios aqui, né, no entorno de Manaus. Por que será que a gente tem que importar tambaqui? A gente precisa, né, capacitar essas comunidades produtoras aí para que possam fornecer, vai dar emprego e renda para pessoas, vai capacitar essas pessoas e quem sabe daqui a pouco a gente está exportando, né, em vez de importar. Então, essas aí são as 7 propostas na área de crescimento econômico. Agora nós vamos passar para as 15 propostas na área de desenvolvimento urbano e social, que é o que vai colaborar para nós estarmos entre as 10 melhores cidades para se viver no Brasil. A primeira, revitalizar e reestruturar o centro de Manaus, dando continuidade às ações de implantação do Distrito de Inovação e novos negócios e incentivo ao uso habitacional. Os senhores devem ter acompanhado que o centro de Manaus, bairro Centro, né, passa por um processo de degradação, de esvaziamento, que nós precisamos resolver. E é o nosso cartão postal, né? Um dos cartões postais. O Teatro Amazonas fica no centro histórico, tantos prédios, né, tombados ficam nessa região e estão sendo usados, ou não estão sendo usados, na verdade, né? Estão sendo abandonados. E a gente entende que até o uso habitacional possa ser uma saída. O 2, estruturar planejamento de médio e longo prazo, implantando o sistema DOTS. Isso aí é um sistema adotado em vários lugares do mundo, tá? A gente não está inventando, a gente só está buscando adaptar aqui para a nossa realidade. É o desenvolvimento orientado pelo transporte sustentável. E aqui a gente pensa na implantação de um sistema intermodal, que constitui de BRT, sistema cicloviário, sistema aquaviário e calçadas de acesso. Infelizmente, Manaus não tem calçadas. Quando você tenta caminhar, né, você tem muita dificuldade, não tem ciclovias, o nosso rio poderia ser utilizado, né, e não somente o rio, mas os canais internos. Eu já estive em algumas cidades no mundo que usam os canais que tem, né, como meio de deslocamento, como transporte. E isso é muito atrativo até para o turismo. A cidade fica agradável. O 3º, criar e manter espaços públicos de qualidade em todas as zonas da cidade, especialmente nas zonas norte e leste, tendo como exemplo a Ponta Negra e o Largo São Sebastião, viabilizando sempre que possível parceria público-privada. Eu vi nos noticiários recentemente, né, como fechou a Ponta Negra, o Largo São Sebastião teve um evento, acho que de carros antigos, e estava lotado. Então tiveram que pedir para as pessoas voltarem para casa porque estava aglomerando muita gente. Isso é um problema da cidade, né? É uma cidade tão grande e a gente não tem espaços públicos de qualidade. Então as pessoas buscam esses espaços e acontece esse tipo de problema de aglomeração, né? Se a gente conseguir distribuir isso de uma forma mais equalizada, seria bem mais importante. E a gente chama a atenção para a zona norte e leste, que não identificamos espaços assim. O 4º, manter o programa de cidade inteligente no módulo de gestão e implantar os módulos mobilidade, recursos naturais, saúde e abastecimento, com a disponibilização de 100% dos serviços municipais online. A pandemia ajudou um pouco com essa questão dos serviços online, mas a gente ainda tem muito a avançar. Cidades inteligentes é um tema que tem sido discutido no mundo inteiro
as tecnologias que a gente tem permitem que isso seja um tema factível, né? Manaus, apesar da distância de outras cidades, tem uma rede de comunicação, né, de conexão à internet, que precisa ser melhorada, a gente sabe disso, mas com o 5G, quem sabe a gente pode ter uma revolução aqui. E a gente até sugere ali, depois, tem uma outra proposta, que a gente sugere uma forma de tentar ajudar no espraiamento dessa rede pela cidade. Pode passar. Quinto, melhorar a infraestrutura de acesso à internet gratuita para o cidadão, aproveitando os espaços públicos, escolas, creches, praças, unidades básicas de saúde e outros prédios públicos. Vocês vão observar que aqui nessas propostas, a gente está falando de Manaus, tá? Vocês podem imaginar outras coisas, né, que estejam dentro do contexto do Amazonas, mas como a gente está falando de uma eleição municipal e de desafios para a cidade, então nós tivemos que nos controlar e simplesmente focar em Manaus. O sexto, criar um programa de arborização intensiva nos parques, áreas verdes e calçadas, priorizando as áreas identificadas como ilhas de calor, que nós temos muitas, elevando a posição da capital entre as 10 mais arborizadas nacionalmente. Se a gente quer estar entre as 10 melhores cidades para se viver, é lógico, né, é coerente que a gente esteja entre as 10 mais arborizadas. A gente está no meio da floresta amazônica, e aí quando chega aqui a um descampado, né, não faz sentido. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer coletivamente para que a cidade seja arborizada. O sétimo, reduzir as áreas de riscos em encostas e igarapés, priorizando a desocupação e controle das áreas irregulares, que é um problema crônico, a gente sabe disso, mas que precisa ser dado uma atenção especial. O oitavo, manter um programa contínuo a fim de evitar a evasão escolar na pré-escola e no ensino fundamental, com a meta de reduzir em 50% o índice. A gente entende que a educação é a base de tudo, né? Então, se a gente tem uma educação de qualidade, principalmente na base, a gente vai colher os frutos lá na frente, né? Que é o nosso planejamento aqui de longo prazo. Tem muitos problemas que não vão ser resolvidos imediatamente, mas se a gente conseguir fazer com que a educação chegue, né, a todos os lares, a gente vai conseguir reduzir criminalidade, a gente vai conseguir reduzir o desemprego e muitas outras coisas que são problemas. André, pode passar. O nono, garantir a disponibilidade de vagas em creches, considerando o crescimento populacional de forma que se supra a demanda pelo menos em 50%. A gente tem um déficit absurdo de creches, e isso não permite que algumas mães possam trabalhar, né, e possam educar os seus filhos de uma forma adequada também, porque as crianças, quando pequenas, precisam se socializar. O décimo, expor visualmente nas instalações das escolas os indicadores IDEB e o ranqueamento, para que os gestores estejam ali preocupados com o sucesso, né, da escola. Não simplesmente estejam lá conduzindo a coisa de qualquer jeito, mas que realmente sejam gestores e que façam o melhor pelas suas escolas. O 11º, instituir o letramento em robótica e programação no âmbito da educação infantil e de jovens e adultos para as 500 escolas da rede pública. A gente sabe que isso não é mais o futuro, isso daí já é o presente. Então, a gente tem que estar inserido nesse contexto, porque senão, daqui a pouco, quem é que vai conseguir trabalhar no polo industrial de Manaus tendo que lidar com robôs, né? Tendo que lidar com linguagem de programação, que é a tendência da indústria 4.0. E a gente não pode deixar isso passar, porque senão a indústria aqui perde competitividade. E a gente vai perder para outros lugares, como Paraguai ou, sei lá, outros locais que possam ser mais atrativos aqui na região. O 12º, estabelecer articulação para a implantação de novas tecnologias em educação e a devida infraestrutura. Também a pandemia mostrou que isso é uma necessidade. Muitos alunos
principalmente de ensino fundamental, não estão se adaptando ao ensino à distância. E outros nem têm os recursos, né? Não tem um celular, não tem um computador para poder acessar as aulas. Então, a gente precisa buscar outras alternativas. Pode passar. O 13º, manter e aperfeiçoar todos os telecentros no âmbito do sistema de ensino municipal. Já existe, só precisa melhorar. 14º, instalar energia solar sustentável nas unidades escolares, priorizando as rurais. Isso daí também a gente identificou como uma oportunidade interessante, porque eu acho que tem escolas que, quando ficam sem energia, para tudo, né? Não tem condições de continuar. Então, se for energia solar, uma energia sustentável, que não seja solar, pode ser outra, seria bem interessante. O 15º, construir centro de mídias para o sistema de ensino municipal, subsidiando a produção de conteúdos aos estudantes da rede pública, gerando conteúdo de qualidade, atual, né, para os nossos alunos. Ok, então com isso a gente conclui aqui essa parte do desenvolvimento urbano e social. E passamos para a última parte, que é o ambiente de negócio. Aqui a gente busca estar entre as 20 melhores cidades no Brasil para se investir. Como nosso amigo Antônio Azevedo citou aqui, o prefeito, o governador, o superintendente da SUFRAMA tem que receber os investidores, potenciais investidores, de braços abertos, né? Tem que estar ali com todas as informações, tem que ser atrativo aqui, porque as nossas condições geográficas não são tão favoráveis. A gente sabe que é distante Manaus, né? Para você chegar aqui, você pega um avião pelo menos de 2 horas de outras cidades do Brasil. Então, a gente precisa ser receptivo, como o povo amazonense né? Então, o gestor também precisaria ser esse gestor receptivo. Então, vamos lá. O primeiro, manter o comitê de desburocratização com ampla participação da sociedade organizada, possibilitando extensa interlocução entre a sociedade e o poder público municipal. O CODESE já faz parte há um tempo do comitê. O nosso amigo Frank, que é conselheiro, também faz parte pelo Sinduscom, já está lá há um tempo, e a gente provocou a prefeitura porque não tinha um calendário, e a gente provocou para que fosse montado um calendário, né? Porque as reuniões estavam acontecendo assim esporadicamente. Então, nós temos hoje um calendário e vamos estabelecer objetivos para que esse comitê funcione realmente. E tem cumprido o seu papel. O item 2, criar e manter o Observatório Manauara de Tecnologia e Inovação, que é a gente saber o que está acontecendo, que é exemplo do que Santa Catarina faz muito bem. O 3, criar um pacote de incentivos fiscais na cidade de Manaus, tornando as empresas de serviços mais competitivas, principalmente, né, também da área de turismo, né, o que possa acolher as pessoas se sentirem bem aqui. O item 4, promover a conexão entre as concessionárias com o objetivo de melhorar a infraestrutura de fibra e rádio para ofertar serviços com maior amplitude à população com vistas, inclusive, à tecnologia 5G. Isso daí que eu tinha citado, que muitas áreas da cidade ainda não são atendidas, mas rede de energia está chegando, rede de água está chegando, por que não fazer aí um bem bolado, né? Estar juntos para fazer com que isso chegue realmente a todas as áreas da cidade. A gente consegue reduzir custo com isso e consegue ter um alcance maior. André, pode passar. Esse aqui é o nosso último slide. O item 5, criar pontos de armazenamento, beneficiamento e comercialização de pescado, concentrando todas as empresas no setor em um distrito industrial da pesca, com incentivos estaduais e municipais. A gente pode ser uma referência nisso, né? Deveria ser uma referência. Se você olha para Manaus, tem muita gente que fala assim, poxa, eu estou indo para a Amazônia, né? Para o Amazonas. Aí a pessoa procura um aquário para conhecer os peixes, não tem, né? Ou se for querer conhecer o mercado, até tem o mercado,
mas a gente pode ser exportador de pescado. A gente poderia usar a tecnologia a nosso favor. Tem épocas que o pescado é descartado, é jogado no lixo. A gente poderia aproveitar, né, desidratar. Tem tantas tecnologias hoje que podem ser utilizadas. E outra coisa, também tem peixes que não são consumidos aqui, mas podem ser consumidos em outras regiões. Por que não a gente virar um fornecedor, né? O sexto, simplificar as leis de IPTU, ISS, ITBI, entre outras, para tornar a arrecadação do município mais assertiva, transparente e rápida, tornando mais atrativo abrir e manter empresas aqui. Isso daí melhorou, né? Para abrir uma empresa hoje você já consegue um pouco mais rapidamente. Eu abri 2 empresas recentemente, uma deu uns probleminhas, mas a segunda foi muito rápida. Então, são empresas na área de tecnologia que eu trabalho, né? Eu imagino que a complexidade para abrir outro tipo de negócio possa ser maior, mas as coisas estão melhorando. E o sétimo, promover a fábrica de startups e aplicativos para a disponibilização de mais serviços online aos munícipes, tanto na área de educação, saúde e tantas outras. Isso na linha ali da cidade inteligente, né? Isso daria oportunidade para talentos locais, pessoas desenvolverem esses aplicativos e desenvolver negócios também, né? Desenvolver startups. E geralmente um negócio, uma startup, ela surge baseada em um problema, né? O Uber, por exemplo, surgiu baseado no problema ali da mobilidade. Ele identificou uma oportunidade nisso, eu vou resolver esse problema. E hoje é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? A gente também teria condições de buscar desenvolver esse tipo de negócio. Então, essas são as propostas. Eu agradeço pela atenção, peço até desculpas se eu passei um pouco do tempo aqui, e passo aqui a palavra ao nosso mestre de cerimônia, para que ele dê agora a oportunidade aos candidatos de se pronunciar, né, em relação ao que a gente apresentou aqui. Então, você tem o seu microfone, né? Vou pegar as minhas coisas aqui. Obrigado, presidente Euler, pela sua manifestação. Muito bem, dando prosseguimento ao nosso evento, eu quero dizer que nós iremos convidar a partir de agora cada um dos convidados, dos candidatos presentes, para uma manifestação máxima de 5 minutos. Ao término da manifestação, o candidato irá receber das mãos do nosso presidente e vice-presidente justamente este documento, que é a proposta de diretrizes estratégicas para a nossa cidade. Nós fizemos aqui uma ordem alfabética dos candidatos. E eu gostaria de convidar inicialmente o representante do Partido Patriota, que é o delegado Costa e Silva, neste ato representando o titular da chapa, o coronel Alfredo Menezes. Bom dia a todos. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Rafael da Costa e Silva, sou delegado de Polícia Civil do Estado do Amazonas há 10 anos e, na ocasião, candidato a vice-prefeito na chapa do Patriota, encabeçada pelo coronel Menezes.
Quero agradecer aos membros do CODESE, os presentes, os que estão acompanhando de modo virtual, e parabenizar os candidatos que estão aqui presentes. Pessoas que a gente acompanha o trabalho, pessoas que, apesar de termos, às vezes, um embate político, sabemos do comprometimento para com a população. Vocês são verdadeiros guerreiros, e se estão aqui hoje, é para somar com a sociedade manauara, e eu tenho certeza que a população sai ganhando. Nesse momento de pandemia, onde a gente tem uma dificuldade tremenda em dinamizar os recursos públicos, nada mais justo a participação efetiva da sociedade civil através do CODESE. Numa democracia, onde a participação popular tem total importância, vemos aqui neste auditório a efetivação dessa participação, não apenas pelo voto às urnas, mas pela elaboração e criação de um projeto tão importante para a nossa cidade de Manaus. A quantidade de entidades representativas mostra a seriedade do trabalho aqui desenvolvido. Dentre os vários segmentos, tenho certeza que o CODESE virá contribuir muito para as ideias do próximo prefeito. Quando o nosso presidente citou aqui ou melhor, o vice-presidente citou a questão do potencial turístico, eu fiz uma pesquisa e vi que Dubai tem aproximadamente 16 milhões de turistas por ano, que corresponde a 12% do produto interno bruto. E como é que a gente pode admitir que o Amazonas, sendo o pulmão do mundo, tem somente 100 mil visitantes? E olha que tivemos um avanço duplo, porque no ano de 2015 tivemos apenas 50 mil. Então, o desafio é muito grande para que a gente consiga atrair investidores para a nossa cidade. Em se tratando do Partido Patriota, quando dito aqui, no início da fala do nosso presidente, a boa relação com a União e com o Estado, eu posso garantir-lhes de que o Coronel Menezes tem uma excelente relação com o presidente da República, e isso facilitará e muito na interlocução de buscas e recursos para a nossa cidade. Isso é muito importante na gestão pública. Eu vejo que o grande desafio que nós temos para estimular investimentos no Brasil é mostrar que o Brasil é um país seguro para investir. E um país seguro para investir é um país que combate, acima de tudo, a corrupção, é um país que respeita os direitos humanos, um país menos burocrático, onde o empresário, quando vai dar entrada em alguma documentação, não passe por aquele problema gigantesco de aguardar um ano uma licença ambiental ou um alvará e ficar naquele impasse da burocracia. O Brasil, para conquistar o respeito perante os investidores, tem que respeitar também os direitos humanos e a busca pela justiça social incessantemente. Eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, apesar de ser um candidato a vice-prefeito com pouca experiência próximo do que vocês já têm. Eu tenho pé no chão e humildade para dizer que estou sempre aprendendo com vocês, trocando experiências, e uma vez chegando na prefeitura vai ser uma grande honra contar com o apoio de todos, independente de bandeira partidária, porque Manaus está acima disso tudo, ok? Grande abraço a todos, tenham um bom dia e obrigado pela oportunidade. O delegado Costa e Silva irá receber agora das mãos do nosso presidente e vice-presidente o guia estratégico para Manaus. Eu convido agora o candidato Chico Preto para fazer
uso da palavra. Meus cumprimentos a todos os candidatos. Serei breve. Agradecer ao CODESE pela iniciativa. Penso eu que é uma contribuição significativa para o processo. Processo esse que precisa de estímulos por parte da sociedade organizada, que deve buscar continuamente esse protagonismo, influenciar nas decisões do poder público de um modo geral. E eu aqui trago como contribuição 3 pontos que estão firmados no nosso plano de governo e que muito convergem para aquilo que foi apresentado. Primeiro, a necessidade da Prefeitura Municipal de Manaus ousar com relação à regularização mobiliária. Se fala muito de regularização fundiária, mas a regularização de imóveis em Manaus é um grande desafio para a economia. Muitas pessoas têm contratos de gaveta, e esses contratos de gavetas impedem que a economia possa dar um salto, porque a partir do imóvel, muitas pessoas podem abrir os seus pequenos negócios com financiamento, inclusive, de bancos públicos. Existem linhas específicas para isso. A Prefeitura precisa entender que esse ITBI, que não foi recolhido até agora, não será. As pessoas não vão pagar esse ITBI. Ou a gente cria um marco zero, a gente cria uma nova linha de corte, abrindo mão, criando critérios, de repente uma habitação até 300, 400, 500 mil reais, a gente precisa criar uma nova linha de corte para que mais pessoas possam buscar nos cartórios a regularização dos seus imóveis, escritura e registro. Para isso, a Prefeitura tem que ter um diálogo junto com o Tribunal de Justiça para também quebrar o custo dos cartórios, que é proibitivo para as pessoas mais simples dessa cidade. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir ter uma mola propulsora para o desenvolvimento da cidade de Manaus. Então, é um compromisso da nossa caminhada. Segundo, a Prefeitura tem um estoque de dívida muito grande de empresas que não pagaram os seus impostos. O que a gente pretende fazer? A gente tem que sentar com essas pessoas e negociar isso. As pessoas não vão conseguir pagar essa dívida. Eu vejo a Prefeitura fazendo refis. Está na hora da gente sentar com essas empresas e trocar impostos por vagas de trabalho para jovens. A gente tem aí uma quantidade absurda de jovens procurando emprego e a gente precisa trazer esse jovem para o mercado de trabalho. Então, bora trocar uma parte desses impostos por vagas de trabalho e fomentar a economia na cidade, onde esse jovem vai trabalhar na empresa que tem a dívida para com a Prefeitura. E terceiro, no nosso programa de governo tem algo que a gente chama de Manaus Investe. A Prefeitura tem que sair dessa visão reativa de achar que o papel dela só é tapar buraco, fazer limpeza pública, sabe, fazer festinha. A gente tem que ter uma visão mais ousada nesse sentido. A ideia do Manaus Investe é de um grupo de pessoas que estejam prospectando negócios, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. A Prefeitura entender que a gente é prefeitura de um grande polo industrial, e a gente precisa ter essa visão mais ousada, um diálogo mais firme com a SUFRAMA, um diálogo mais firme com as entidades das indústrias, do comércio, e a gente precisa ousar prospectar negócios. Então, quebrar as dívidas, trocando dívidas por emprego, a questão da regularização mobiliária e o Manaus Investe são, dentre tantos pontos, 3 que eu quero destacar aqui para o CODESE, como compromissos da nossa campanha, para que a gente possa realmente escrever um novo momento para a história de Manaus, que com essa crise da pandemia está muito machucado, o nosso povo está muito magoado, está muito fragilizado, e a gente precisa entender que o desafio de 2021 vai ser muito grande. O auxílio que o presidente Bolsonaro está pagando termina em dezembro. Quando virar em janeiro,
vai ser um Deus nos acuda. Então, se a gente não tiver ousadia, pulso firme para apontar caminhos e parceria com a sociedade, a gente não vai conseguir realmente furar essa onda de desafio que a gente está vivendo no Brasil e na cidade de Manaus. Manaus está precisando de pulso firme, está precisando de ousadia, está precisando de independência para que a gente possa apontar um novo caminho. Parabéns ao CODESE, Deus abençoe a cidade de Manaus, meus cumprimentos aos demais candidatos. Nós convidamos neste momento o senhor Tarcísio Luiz, que vai se manifestar em nome da chapa do PSTU, que tem Gilberto Vasconcelos e Maria Castro. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Tarcísio Luiz Leão Souza. Eu sou um educador em matemática do Instituto Federal do Amazonas. Passei 20 anos no interior do Amazonas, trabalhando com algumas etnias indígenas em São Gabriel da Cachoeira e mais 2 em Humaitá. Então, a minha trajetória foi sempre na educação. Então, eu tenho 41 anos só de educação. Então, discutir a educação, discutir a questão de Manaus, é assim, uma coisa que eu venho travando há muito tempo. O PSTU, de acordo com a proposta que nós apresentamos no Tribunal Eleitoral, coloca assim: nós somos um partido diferente, porque nós defendemos o socialismo, defendemos a revolução, mas não fica muito diferente do plano que foi colocado aqui pelo CODESE, mas do ponto de vista do trabalhador, como, por exemplo, os conselhos populares, onde nós pretendemos governar através dos conselhos populares, que na proposta do CODESE coloca de uma outra forma, do ponto de vista empresarial. Nós vamos chamar os empresários, os trabalhadores, para discutir a situação do emprego e renda daqui da cidade de Manaus. Porque quem sofre há 42 anos com essa situação da Zona Franca de Manaus são os trabalhadores. Porque eu estava aqui quando foi implantado a Zona Franca de Manaus. E o projeto da Zona Franca de Manaus não era só o polo industrial, também agropecuário, que foi abandonado, porque os idealizadores do plano da Zona Franca de Manaus não vieram aqui para ver como é que era o solo de Manaus, o solo do Amazonas, que não dá para produção. Mas quando o companheiro aqui falou da questão dos rios, aí eu me lembrei da história. Egito se tornou um grande império com o rio. E nós, aqui do Amazonas, temos um rio Solimões, Amazonas, Madeira, Purus, onde estão 20% das terras agricultáveis do Brasil, sem a gente precisar colocar uma gota de NPK, que são os adubos. Então, nós deveríamos ser uma potência no Brasil. Mas, infelizmente, os empresários fogem daqui dessa região por causa de um câncer chamado corrupção.
que o governo hoje estadual está envolvido, que o governo federal está envolvido. Então, quando a gente não acabar com essa corrupção no Brasil, os empresários não vão querer vir para cá, por mais que a gente receba de portas abertas, porque vai ter a tal da propina para que ele possa investir. Então, nós temos que acabar com isso. Então, por isso, nós do PSTU não fizemos nenhuma aliança com nenhum partido envolvido em propina, que estão envolvidos. Porque não adianta eu dizer, não, mas eu sou do partido aqui de Manaus, mas tem uma ligação com o partido nível nacional. Então, por isso, nós defendemos um governo dos trabalhadores, através dos conselhos populares. É claro que a gente vai ter que chamar não só os trabalhadores, como também as microempresas, os microempresários, para discutir com a gente sobre a situação de Manaus. Então, eu queria agradecer a oportunidade e o PSTU, infelizmente, não está disponível na televisão para discutir esse programa por causa das cláusulas de barreira que foram impostas por alguns partidos que estão até aqui junto com a gente. Muito obrigado. Para a sua manifestação, convidamos neste momento o candidato José Ricardo, do PT, que tem como vice Marclise Siqueira. Muito bem, bom dia a todos e a todas. Permite continuar usando a máscara, né? Para a gente não perder o costume, para em todos os lugares a gente está orientando também, estimulando a população a se proteger nesse momento tão difícil, né? Tão dramático da população, com tantas mortes ainda acontecendo. Mas eu queria aqui saudar e parabenizar primeiro o CODESE por essa iniciativa e pelo trabalho já que está desenvolvendo em pouco tempo, e o envolvimento de tantas instituições empresariais e não empresariais, da sociedade civil, num debate fundamental para a cidade, para o desenvolvimento, para melhorar a qualidade de vida da população. E também aqui saudar Antônio Azevedo, vice-presidente, e o presidente, o Euler, que inclusive participou, convite nosso, um debate que nós estávamos realizando sobre a economia, inclusive com propostas para a cidade de Manaus, para o plano de governo. Nós fizemos uma série de debates, convidando profissionais de várias áreas, exatamente para ouvir e, com isso, também poder incluir propostas fundamentais que possam, nesse momento tão difícil, contribuir na geração de emprego, de renda e de oportunidades. Mas nós apresentamos o plano de governo, estamos agora fazendo nos próximos dias um lançamento mais detalhado daquilo que foi apresentado no TRE, e basicamente tem 6 eixos. O primeiro trata de inovação, desenvolvimento econômico e desenvolvimento econômico, científico e tecnológico. O outro eixo, desenvolvimento e inovações sociais. Também um terceiro eixo ligado à segurança cidadã e ações de prevenção em relação à violência nos vários segmentos, principalmente da juventude. Um quarto eixo é desenvolvimento urbano e mobilidade urbana. O quinto eixo é relacionado à questão ambiental, à preservação ambiental e o desenvolvimento rural. E temos um último eixo que está relacionado à eficácia administrativa, à transparência e à participação popular na questão da gestão pública.
Queria aqui só dar ênfase a esse eixo relacionado ao desenvolvimento econômico, considerando a situação que nós estamos vendo, dramática, né, das famílias, do aumento da pobreza, da fome, porque o IBGE já anunciou que mais de 10 milhões de pessoas se enquadram agora nessa situação de extrema precariedade em relação ao acesso, inclusive, aos alimentos, daí a razão e a importância de auxílios emergenciais, de ações nessa natureza. Mas nós precisamos gerar emprego, oportunidades, trabalho, e a gente quer dar uma ênfase muito grande na administração municipal, numa atividade que também nós acreditamos que pode ser fundamental para a nossa economia, que é o turismo. Tem uma série de propostas relacionadas ao fomento do turismo e, portanto, nós vamos dar uma atenção especial. Questão da preparação para o futuro, que assim nós falamos, de qualificação da nossa juventude, do emprego, da formação para o trabalho, das capacitações, de estágios, de tantas outras formas de você trabalhar uma preparação da mão de obra. Inclusive, nós estávamos verificando dados das várias instituições empresariais que falavam do horizonte futuro de necessidade que nós temos aqui para a cidade de Manaus e, de modo geral, aqui também do Estado. Então, a Prefeitura precisa contribuir nesse processo, com N parcerias, para a preparação de mão de obra, voltada principalmente para a juventude. Nós temos que trabalhar a questão de um parque tecnológico, e aí entra o polo digital e tem um elenco de outras possibilidades que nós estamos detalhando no plano de governo, onde envolve, inclusive, a questão de um polo náutico, não só o naval do navio, mas aqui nós temos um potencial muito grande e a Prefeitura pode contribuir. A questão do abastecimento alimentar, e aqui envolve a agricultura e a agricultura familiar. Nós temos que produzir alimentos. Manaus, o município de Manaus, tem condições de ser um grande polo de produção de alimentos. Sempre falamos do pescado, tem várias outras possibilidades, mas isso precisa ser colocado realmente como agenda efetiva do poder público, nesse caso do município. E a gente entende que o município tem que ter uma agência de desenvolvimento, exatamente para a elaboração de projetos e buscar e captar os interesses empresariais para investirem na cidade de Manaus. Por último, eu destaco que a Zona Franca temos que continuar defendendo e o município tem que cuidar do polo industrial, principalmente do distrito industrial. Não dá para lavar as mãos, tem que ser um cartão postal, tem que fazer parte, inclusive, de um roteiro turístico, visitar o distrito industrial. Acho que esse é ponto de honra, já que a nossa economia depende majoritariamente da nossa Zona Franca de Manaus. Obrigado. Passo neste momento a palavra ao candidato do PCdoB, Marcelo Amil, que tem como vice na sua chapa Dora Brasil. Bom dia a todos os presentes, bom dia aos demais candidatos. Vou iniciar essa fala fazendo primeiro uma deferência a todos nós, que, como já foi dito, aos 11 candidatos que poderíamos estar cuidando de questões pessoais, poderíamos estar em nossos afazeres, mas nos dispusemos a enfrentar o debate por Manaus. Colegas candidatos, numa eleição só pode haver um vencedor, e que não seremos nenhum de nós. O vencedor é a democracia. Num processo limpo, num processo legítimo, se há uma escolha democrática, todos saímos vencedores. E se não há um processo limpo, se não há um processo legítimo, todos saímos derrotados. Que façamos um processo limpo e legítimo. Eu faço a saudação aos demais membros do Conselho e peço licença para fazer a saudação na pessoa do doutor Frederico, meu colega advogado,
representante da OAB, e, portanto, também sou membro do CODESE, presidente, porque sou advogado, e ao doutor Antônio Silva e ao Nelson Azevedo, que não está presente, mas são ex-presidentes do Atlético Rio Negro Clube, uma paixão da minha vida. Feitas as saudações, vamos entrar efetivamente aqui na questão do plano do CODESE. Eu fico extremamente feliz, presidente Euler, de enxergar que muito do que está sendo proposto pelo CODESE já está inserido no nosso plano de governo apresentado. Eu quero pedir licença para, posteriormente, enviar aos senhores o nosso plano de governo. E o CODESE, em linhas gerais, o que ele propõe? Ele propõe que Manaus precisa de educação para Manaus se desenvolver intelectualmente. Nós propomos a criação da Universidade Municipal de Manaus. O CODESE propõe textualmente o aumento do número de vagas em creches para reduzir o déficit. Nós propomos a criação de 18 creches municipais, utilizando o edifício garagem no centro de Manaus, que está extremamente ocioso, e isso vai atender aos comerciários, às comerciárias do centro, e vai gerar, inclusive, vagas para a zona centro-sul de Manaus. O CODESE propõe a criação de alternativas de espaço de lazer. Nós contemplamos isso no nosso plano de governo, com a criação de grandes áreas de lazer na Zona Norte, na Zona Leste, usando como referência o fato de só termos hoje em Manaus a Ponta Negra e o Largo de São Sebastião. E a gente usa, inclusive, como referência, presidente Euler, a Praça das Águas, em Boa Vista, que é um calçadão que foi repleto de cultura, que possui eventos culturais, que gera entretenimento, Humberto, que gera congraçamento para a sociedade e cumpre sua missão. Nós entendemos que isso pode ser feito em Manaus. No demais, eu fico feliz de ver o CODESE sendo uma ação que vai ao encontro da filosofia que a gente está propondo no nosso plano de governo. Nós não somos os donos da verdade. Nós não somos os reinventores da roda. A roda já existe, ela funciona muito bem. Então, o que um gestor municipal precisa fazer? Um gestor precisa utilizar bem a ferramenta que existe. E não há melhor forma de se buscar as respostas do que com aqueles que estão vivendo os problemas. O CODESE ele é composto por gente essencialmente que gera emprego na cidade de Manaus e que está preocupado em gerar qualidade de vida. E aqui a gente vai para uma questão mais humana. Eu prestei muita atenção na fala do Euler, enquanto ele expunha... do Antônio, enquanto ele expunha algumas diretrizes, ele mencionou que ele é do ramo do comércio, que ele é do varejo, e cada comerciante sabe, eu tenho funcionários no meu escritório, e eu sei que o rendimento de um funcionário meu, quando ele sabe que o filho está em casa com a barriguinha cheia, quando ele sabe que a conta de luz dele está paga, quando ele sabe que o remédio para os pais idosos dele não vai faltar no final do mês, eu sei que esse é um rendimento. Sem isso, não há rendimento. Então, a preocupação com o ser humano, ela é fundamental. Ela tem que vir não só do gestor público, ela tem que vir do gestor privado, e eu vejo isso no CODESE. Meus parabéns pela iniciativa, meus parabéns pela organização. Vai ser um prazer fantástico estudar com mais afinco isso. Vou ligar para vocês para tirar dúvidas, porque não sei de tudo, não me proponho a saber, mas posso aprender qualquer coisa. Então, vou procurá-los, vou entender o plano de governo de vocês, e digo com tranquilidade, com felicidade, ele já está contemplado no nosso plano de governo, porque o que motivou os senhores a fazer a iniciativa do CODESE foi a preocupação com a sociedade que nós temos, foi a preocupação com o ser humano que nós temos, foi a preocupação com Manaus que nós também temos. Eu sou nascido, criado e quero ser enterrado aqui em Manaus. Então, tudo que eu puder fazer para melhorar essa cidade, como os senhores também estão fazendo, podem contar que nós faremos. Muito obrigado a todos, eu sou Marcelo Amil.
Convido neste momento para a sua manifestação o candidato Ricardo Nicolau, do PSD, que tem como vice na sua chapa George Lins. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos e registrar aqui a presença do meu candidato a vice, doutor George Lins. Mas vamos aproveitar bem o nosso tempo. Parabéns ao CODESE, e nós entendemos que, em primeiro lugar, o poder público não pode atrapalhar o desenvolvimento. Ele tem que ser, pelo contrário, aquele que vai incentivar e vai criar oportunidades. Então, a Prefeitura de Manaus não pode fazer com que as suas licenças demorem muito, fiquem dormindo nas gavetas. As licenças da Prefeitura devem ter um prazo, licenças sejam emitidas em até 30 dias. Se não houver manifestação do poder público, o empresário já está automaticamente com uma licença provisória para poder implementar a sua empresa, ampliar ou fazer com que a sua empresa seja instalada. Nós não podemos fazer com que o poder público amarre, segure o desenvolvimento e, muito pelo contrário, é poder desburocratizar, é poder dar condições, é incentivar novas empresas, novos negócios, até porque Manaus precisa de alternativas econômicas. Manaus tem a única mola propulsora da nossa economia, é a Zona Franca de Manaus, que nós precisamos incentivá-la e nós precisamos fazer com que ela fique forte e cresça. Mas precisamos ter a competência de criar alternativas econômicas. Aqui foi falado no turismo, no polo de cosmético, no polo de remédios. É poder fazer com que a produção local supra parte das nossas necessidades básicas. Hoje e ao longo do tempo, Manaus se acostumou com um certo equilíbrio. Há anos atrás, da Zona Franca de Manaus, produzir tudo, mandar para o país e importar tudo que nós consumimos. Isso, quando Manaus tinha muito poucos habitantes, poderia estar dando um equilíbrio, mas não mais para uma metrópole de 2.200.000 habitantes. Então, é preciso fazer com que a produção local possa suprir as necessidades. Porque o primeiro passo para o desenvolvimento social, ele passa pelo desenvolvimento econômico. Fortalecer a economia, fortalecer as empresas, fortalecer as cadeias produtivas, é poder incentivar para que Manaus possa gerar emprego, gerar renda. E aí, poder ter desenvolvimento social. Nós não podemos falar em desenvolvimento social se a base do emprego, da renda, do desenvolvimento não estiver funcionando e funcionando da melhor forma possível. E para isso, nós precisamos ter incentivos. A Prefeitura de Manaus, ela incentiva muito pouco. A Prefeitura de Manaus gastou 131 milhões em propaganda e gastou 1 milhão no incentivo a micro e pequenas empresas. Então, há uma diferença muito grande de prioridades. E nós precisamos estar fortalecidos para poder fazer com que Manaus possa vencer desafios. Desafios de ter uma saúde digna, desafios de assumir responsabilidades com segurança pública, desafios de fazer com que Manaus tenha infraestrutura nos seus parques, nas suas praças, nas suas ruas, no asfalto, e a infraestrutura necessária para que os serviços possam ser prestados, seja ele na educação, seja ele na saúde, na segurança. Manaus precisa de investimentos. Manaus precisa virar uma página que está sendo governada há 30 anos
praticamente por 3 prefeitos, com a mesma metodologia, com os mesmos, as mesmas pessoas e os mesmos métodos de governo. Nós precisamos virar essa página e olhar para Manaus com uma visão de futuro, olhar para Manaus como uma cidade próspera e que podemos ser, sim, uma cidade muito melhor para todos nós. Muito obrigado. Para a sua manifestação, eu convido agora o candidato Romero Reis, do Novo, que tem como vice na sua chapa Eduardo Costa. Bom dia a todos. Eu quero saudar o presidente Euler, né? Saudar o vice-presidente Antônio Azevedo, que a gente tem o privilégio de conviver ao longo desses anos todos. Quero saudar os conselheiros presentes aqui, o Raul, o Frank Souza, e eu quero saudar os participantes via digital, em nome do nosso amigo Ulisses Tapajós, que tem sido brilhante no acompanhamento e no desenvolvimento do CODES também. Em nome dele, eu quero saudar todos aqueles que nos acompanham virtualmente. Quero cumprimentar os candidatos que, de forma democrática, vieram até aqui, simplesmente para a gente poder debater e enriquecer ainda mais esse processo. Quero dizer que eu me sinto em casa. O CODES, nós ajudamos a construí-lo. Desde 2015, me lembro quando pela primeira vez tomamos conhecimento desse projeto fantástico. O Frank Souza me acompanhava lá numa reunião da CEBIC, e aí a gente pôde pensar. Em 2018 ele foi efetivamente estruturado, coube ao Antônio Azevedo a presidência, e desde aquela época, com mãos voluntárias, com pessoas abnegadas, pensando o futuro da cidade 20 anos na frente, sem olhar quem, simplesmente pensando em fazer o bem, sem qualquer outro interesse. E aí sim foi pensado um objetivo estratégico, 2/3, 10/20. E eu me atrevo, aos codesianos aqui presentes, da qual eu me insiro, até a querer desafiar ainda mais essa meta, 2/3, 10/10. Né? Nós sabemos do enorme risco que é o modelo econômico de Manaus estar concentrado no polo industrial, e mantê-lo é fundamental. Porque a curto e médio espaço de tempo, nenhum modelo vai ser capaz de gerar mais de 100 mil empregos diretos, 25 bilhões de dólares de faturamento. Então é um modelo altamente exitoso que merece ser continuado, e o modelo Zona Franca é responsabilidade da prefeitura, sim. A cada 15 dias chega aqui um investidor que fatura bilhão e não é recebido pelo prefeito, não é recebido pelas autoridades locais, mas nós vamos recebê-lo e vamos dizer para ele: está aqui a sua licença, está aqui seu alvará, e não vai ser com 30 dias, não, vai ser instantaneamente, porque a nossa plataforma de governo é digital, o mundo é digital, todos os serviços públicos estarão ao alcance do seu smartphone, no toque do seu dedo na tela, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano. Essa é uma transformação. Nós temos que enxugar essa máquina pública perdulária que está aí aceitando 6 mil, sei lá quantos mil cargos comissionados, colocando 25 milhões de reais por mês em cima de funcionários que não entregam aquilo que a cidade precisa. Nós precisamos aumentar a estima, sim, dos nossos funcionários públicos, mas, acima de tudo, ter um compromisso de entregar serviço de qualidade, não fazer da política uma carreira, não fazer da política um meio de sobrevivência, mas fazer da política um instrumento de transformação, e é com esse propósito que nós estamos aqui. Quem gera emprego e renda
não é o setor público, e muito menos gestor público, e muito menos prefeito. E prefeito e gestão municipal vai induzir, vai criar um ambiente que vai dizer assim para todos os investidores e empresários: venham para essa cidade porque aqui vale a pena empreender. É com esse espírito que a gente vai conduzir a nossa administração, e tenha certeza que encontrar alternativas econômicas como piscicultura, mineração, polo digital, metalurgia, biotecnologia e, acima de tudo, polo digital. Fico feliz com as suas palavras, Euler, de saber que Manaus já está entre as 5 maiores cidades de polo digital. E eu tenho certeza que ela rapidamente vai chegar ao 2º posto, fruto do trabalho importante do CODESE, que trabalhou o ecossistema das empresas de base digital, fortalecendo, incentivando as startups, criando mais incentivos para os institutos de ciência e tecnologia. Isso é que vai dar uma cara moderna para Manaus e vai fazer com que a gente seja inserida entre as 10 melhores cidades brasileiras para se viver e entre as 10 melhores cidades brasileiras para se fazer negócio. Ranking sério dizem que Manaus não está nem entre as 100 primeiras. Mas nós, em 4 anos, vamos fazer esse jogo virar, com trabalho sério, com competência, com liderança, escalando um time de primeira linha à frente de cada secretaria, sem conchavos políticos e, acima de tudo, com boa fé. Essa é uma característica que somente os homens livres e de bons costumes possuem. E é com esse propósito de fazer aquilo que a cidade precisa que nós estamos nos colocando agora nesse projeto político. É uma honra para mim poder estar aqui. Muito obrigado. Senhoras e senhores, antes de encerrar, eu gostaria de pedir a todos uma salva de palmas para todas as secretárias do Amazonas e do Brasil, porque hoje é o dia da secretária e faço isso através da figura da Andréia, nossa diretora executiva, que não mediu nem empenho nem desempenho para a realização deste evento. Parabéns, Andréia, e obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos os candidatos, aos membros plenos, conselheiros e coordenadores, participando no via Zoom, como vemos aí, ao público assistindo pelas redes sociais e toda a imprensa local que não mediu também esforços nem gentilezas para fazer a cobertura do evento. E, em especial, agradecemos a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, a FEAM, pela parceria e colaboração na realização deste evento, e estimamos a todos o continuar de um excelente dia. Muito obrigado pela presença e parabéns ao CODESE pela iniciativa. Presidente e vice-presidente. Senhoras e senhores, bom dia.